Obrigado por sua graça, amor, perdão, misericórdia. Obrigado por mais um dia do Senhor. Obrigado pela oportunidade que nós temos de estar aqui ouvindo a sua santa palavra e por esse momento de escola bíblica dominical que teremos. Que nós possamos ter um momento proveitoso, rápido, objetivo para a glória do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, ainda tem gente aí atrás em pé? Eu estou começando a aula. Se vocês puderem sentar, eu vou agradecer. Tem alguém na projeção? Tem. Acho que vai projetar ali agora. Eu vou fazer a introdução aqui da nossa aula. A nossa aula de hoje, eu quero ser bem objetivo e quando eu digo isso, eu não quero passar de meio-dia, tá ok? Então, nós temos até meio-dia para tentar cumprir esse objetivo. Confesso que o meu material tinha sido preparado para uma aula de 45 minutos, mas vamos lá, estamos começando 11h21, estou começando aqui o cronômetro. A nossa aula de hoje, ela tem como tema como Jesus governa a igreja e suas implicações para uma transição pastoral. Nós tínhamos aqui talvez aproximadamente 400 pessoas no culto solene. Eu acho que agora nós temos aproximadamente 100 pessoas. E isso talvez sirva muito para a minha introdução de hoje. Porque às vezes nós, quando pensamos sobre governo da igreja, nós pensamos que se trata de um assunto extremamente enfadonho, um assunto extremamente burocrático, falando de forma direta, um assunto chato. Talvez se nós estivéssemos falando aqui nesta manhã sobre eleições 2026, política, como escolher um candidato para o governo do nosso país, nós poderíamos ter mais pessoas aqui presentes. E por que essa reflexão está sendo apresentada para os irmãos? Justamente porque nós temos a tendência de pensar sobre o governo do Estado, o governo deste mundo, o governo da nossa nação, como algo muito mais importante do que o governo da igreja. Nós acreditamos que a escolha do nosso futuro presidente deve ter um impacto muito maior nas nossas vidas do que a escolha de oficiais para uma igreja local, do que a escolha de um futuro pastor efetivo para a igreja local. E por que nós pensamos desta forma? Nós pensamos desta forma porque nós acreditamos que o poder do Estado é superior ao poder da igreja. E quando nós pensamos desta forma, nós diminuímos o significado de um pleito eleitoral, diminuímos o significado de uma transição pastoral e diminuímos também as características exigidas para um futuro presbítero, pastor e diácono. Isso se dá porque a cosmovisão do mundo tem influenciado a nossa forma de pensar. Só que essa é uma percepção completamente errada. Sim, Jesus governa sobre todo o universo. Jesus governa sobre todas as coisas. Mas Jesus Cristo, Ele quer destacar o seu governo por meio da igreja. Nós vamos ver em textos bíblicos que eu farei a leitura. Todas as coisas foram colocadas debaixo da autoridade dos pés de Jesus Cristo. E todas as coisas foram dadas à igreja. Então, se nós entendermos corretamente o significado do governo da igreja, nós teremos o descanso do sermão que nós acabamos de ouvir. Jesus Cristo, sendo bom pastor, governa a igreja. E Ele tem governado a igreja local por meio dos seus oficiais. Se nós entendermos corretamente que Jesus Cristo quer destacar o seu governo por meio da igreja local, nós não estaremos tão preocupados sobre o que fazer no domingo em relação a manifestações políticas. Porque se nós entendêssemos isso, nós estaríamos reunidos em culto solene, louvando e exaltando a Deus. Porque esse é o principal testemunho que ilumina um mundo que jaz em escuridão. Se nós queremos fazer diferença de fato no mundo que carece de salvação, nós precisamos de Cristo. Nós precisamos estar submetidos ao governo de Cristo. Em resumo,
O objetivo da aula de hoje é o seguinte, eu quero definir o seguinte: Cristo, como Rei e Mediador, governa a sua igreja na terra por meios que Ele mesmo instituiu na Escritura, em esfera distinta do Estado, para edificação, decência e ordem. E por meio dos seus oficiais, aplica o seu reinado na igreja local. E por fim, quais são as implicações disso tudo para a escolha do futuro pastor efetivo da nossa igreja? O slide não vai ter tanto impacto na nossa aula, porque eu só iria utilizar o slide para vocês saberem em qual ponto eu estou, tá ok? Quando ele aparecer na tela, a gente vai. Mas só para vocês entenderem, agora eu estou entrando no ponto 1. Jesus reina e reinará em todas as partes onde o sol faz o seu percurso sucessivo. O Rei Jesus reina. Em primeiro lugar, Jesus Cristo reina agora, de modo real e universal, porque foi exaltado, e isso não é apenas uma verdade devocional, é senhorio cosmo. O que eu estou querendo dizer com isso? Queridos, Jesus Cristo, Ele reina como Deus e Senhor sobre todas as coisas nesse exato momento. Porém, como crentes no Senhor, nós temos a tendência de pensar que esse reinado de Cristo, ele está acontecendo agora somente dentro dos nossos corações. Jesus Cristo, Ele é Senhor sobre a minha vida. Jesus Cristo, Ele reina no meu coração. Mas nós nos esquecemos que esse reinado de Cristo, universal, ele é público. Ele não está reinando agora somente dentro do nosso coração. Ele está reinando sobre todas as coisas por meio da igreja. Esse reinado, ele é público. Esse reinado, ele é evidenciado. Esse reinado, ele foi prometido lá em Daniel, capítulo 7, versículo 13 a 14, que mostra que o Filho do Homem receberia domínio e reino, para que todos os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Obrigado. Deixa eu testar aqui. Foi. Isso significa, queridos, que o reinado de Jesus Cristo sobre todas as coisas, ele foi prometido. Ele foi prometido lá em Daniel 7, ele foi prometido nos Salmos, ele foi prometido nos profetas. Mas isso também é cumprido e afirmado no Novo Testamento, Filipenses 2, 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, a primeira afirmação que eu quero fazer aqui para vocês é que Jesus Cristo reina sobre todo o universo e que Jesus Cristo reina nos corações daqueles que se apresentam como suas ovelhas e que Jesus Cristo reina publicamente. A segunda coisa que eu quero afirmar nesse ponto 1 é: Jesus Cristo exerce esse reinado desde toda a eternidade e como mediador. O que isso significa? Jesus Cristo, Ele é rei desde a eternidade porque Ele é Deus, e Deus é eterno. Como Filho de Deus, Cristo reina essencialmente, de modo eterno e imutável. Só que Ele reina também de forma mediada. Ele é o Deus homem, encarnado, obediente, crucificado, ressuscitado, exaltado, elevado aos céus. Ele é o mediador entre Deus e o homem. E como mediador entre Deus e o homem, Ele está reinando sobre as nossas vidas. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Nenhum político pode dizer isso. Nenhum pastor pode dizer isso. Nenhum oficial da Igreja Presbiteriana no Brasil pode dizer isso. Jesus Cristo, sim, e nós estamos debaixo dessa autoridade. Em terceiro lugar, Cristo exerce esse reinado universal a destacar-se na Igreja. Efésios 1, 20 e 23. O qual exerceu Ele em Cristo,
ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nós podemos afirmar que Cristo reina sobre todas as coisas, mas esse reinado é exercido por meio da igreja. O que significa, queridos? A igreja não é um anexo opcional do reino. Lá na esplanada dos ministérios, nós temos aqueles prédios que são os ministérios, e o que é que nós temos ao fundo? Os anexos, correto? A igreja não é um anexo do reino de Deus. A igreja é a centralidade da publicidade do reino de Deus. Deus está reinando sobre todas as coisas, mas o seu reinado público é evidenciado pela igreja. O que significa? Que se nós pensamos governo de igreja corretamente, nós vamos nos preocupar sobre quem deve liderar a igreja numa realidade local. Agora, se a igreja é só um anexo, tanto faz. Ele é legal? Ele é organizado? Ele sorri para mim? Ele me dá bom dia? Ele é um bom gestor? Ele é um bom testemunho financeiramente falando? Ele é um grande profissional? Pronto, são características objetivas, simples. Por quê? Porque a igreja não é tudo isso, Jefferson. Viu aí? A igreja não é tudo isso, não pode falar isso. E aí você fala, já que a igreja não é tudo isso, pode ser qualquer um. Mas não, queridos. A igreja é o lugar em que Cristo está dando publicidade sobre o seu reinado, sobre toda a terra. Isso significa que a igreja é o lugar onde esse reinado se torna visível no tempo e no espaço. Portanto, governo eclesiástico não é administração de ONG religiosa. Governo eclesiástico não é administração de ONG religiosa. Governo eclesiástico é cristologia aplicada. Cristo reina. Se Cristo reina, a igreja não pode funcionar no improviso. Cristo reina significa que os seus líderes não podem ter somente carisma pessoal. Cristo reina, isso significa que a igreja não pode adotar uma mera lógica gerencial. Se Cristo reina, a coisa é séria. E a igreja local, queridos, vocês como membros dessa igreja local, vocês têm uma responsabilidade muito maior do que às vezes você pode estar pensando. Em resumo, e me perdoe, eu estou correndo mesmo, tá? Então, eu estou um pouquinho acelerado aqui. O reino de Cristo é universal e presente, ainda que está aguardando a consumação. Cristo não é rei somente no coração, ele é rei mediador, hoje na história, com autoridade real sobre todas as coisas. O reinado mediador de Cristo se expressa na igreja por meios espirituais. E quais são esses meios espirituais? Palavra, sacramentos e disciplina. Por isso, governo e disciplina são parte da obediência a Cristo, não burocracia religiosa. A igreja é o ponto de visibilidade desse reinado no mundo, não por domínio político, ok? A visibilidade da igreja não se dá por domínio político, mas por vida comunitária regulada pela palavra de Cristo. Por isso, o governo eclesiástico é a expressão pública do senhorio de Cristo, não é apenas uma organização interna. Toda autoridade eclesiástica é subordinada. Concílios, oficiais, normas, procedimentos servem ao rei. Eles não podem se tornar fim em si mesmos. A igreja troca o cetro de Cristo por um carimbo humano. E quando ela troca o cetro de Cristo por questões meramente administrativas,
ela substitui o rei Jesus Cristo por reis humanos. E as marcas são como rastro visível do reinado invisível. Cristo reina, então a sua voz é ouvida. Por meio de quê? Da palavra. Seus selos são administrados, sacramentos. E a sua casa é guardada por meio da disciplina. Uma ilustração que poderia resumir esse ponto é a seguinte: a igreja local é como uma embaixada no reino de Cristo em território estrangeiro. Eu acredito que isso fica um pouquinho mais fácil para a gente, porque quando a gente anda ali um pouquinho pelo lago, a gente vê direto várias embaixadas. E por mais que a embaixada dos Estados Unidos seja enorme, e ela tente ocupar um espaço considerável, a embaixada dos Estados Unidos pode governar o nosso país? Não. Mas a embaixada, ela, dentro da sua atuação territorial, ela tem suas leis, ela tem as suas regras, e ali elas devem ser obedecidas? Sim. Então, a igreja, ela, de fato, ela exerce esse domínio público por meio do testemunho do reinado de Cristo, mas ela não é chamada para exercer o domínio da espada perante o Estado. Ela governa de forma real. Ela fala em nome do rei, palavra, ela aplica os sinais do rei, sacramento, e ela mantém a ordem interna do reinado, disciplina. Uma embaixada não existe para parecer simpática, ela existe para representar fielmente o seu rei. Então, nós como embaixada de Cristo, do reino de Cristo, nós devemos ser uma embaixada que se destaca perante este mundo. Segundo ponto, como planetas girando em órbitas concêntricas, a igreja e o Estado. A primeira coisa que eu quero afirmar aqui nesse ponto é o seguinte: igreja e Estado são ordenados por Deus, mas com competências distintas. Uma não é versão ampliada da outra. Queridos, há uma distinção clara e bíblica entre o Estado e a igreja. Deus governa todas as coisas, mas não do mesmo modo em todas as esferas. O Estado porta a espada, ordem civil, justiça pública, punição do malfeitor, enquanto a igreja porta as chaves do reino, doutrina, culto, disciplina, restauração. O que significa, queridos? O Estado precisa de um pastor para ser governado? Não. Primeiro que pastor não governa lobo. Mas Jefferson, não tem ovelha de Cristo testemunhando a Cristo? Sim. Mas o Estado, ele está dentro de uma estrutura governamental, dentro da realidade de um mundo caído. Então eu não preciso me preocupar necessariamente de que o presidente deste país seja um pastor presbiteriano. Não precisa disso. Jesus Cristo, ele consegue governar por meio do Estado, usando até mesmo ímpios, porque a vontade dele vai se manifestar. Mas a igreja precisa de pastor? Sim, a igreja precisa de pastor. Eu não preciso de um político pastoreando a igreja. Eu não preciso de um gestor pastoreando a igreja. Embora um pastor possa ter boas capacidades gerenciais, administrativas, mas nós precisamos de um pastor. E posicionar a igreja no lugar certo é muito importante, porque a igreja precisa estar livre para pregar, sacramentar e disciplinar, sem terceirizar a consciência ao Estado. E o Estado precisa cumprir sua vocação de justiça comum, sem virar ministério da verdade religiosa. Queridos, por isso que esse aqui é um ponto muito central para a nossa aula, tá? Preste atenção. Quando nós pensamos estrutura de governo da igreja local, processo de eleição de oficiais, processo de transição pastoral, você não pode migrar o modelo de gestão, de governança, de eleição, que serve para o Estado, e acreditar que esse é o parâmetro para a igreja local.
Porque quando eu trago isso para cá, eu começo a ter conflitos internos no meu coração. Porque eu falo, mas no Estado não funciona assim. Eleição no Estado é dessa forma. Governança no Estado é dessa forma. E aí você, por pensar dessa maneira, você fala, na igreja não deveria ser assim também? A eleição não deveria considerar os mesmos elementos que o Estado considera? Não, queridos. Não. Essas coisas precisam ficar claras na nossa mente, como elas funcionam. É claro, para o Estado sempre vai se beneficiar da influência da igreja. Sempre. Mas a igreja nem sempre vai se beneficiar da influência do Estado. Embora possamos verificar, por meio da graça comum, vários elementos positivos que podem ser aplicados sim na igreja local. Da mesma forma que no aconselhamento bíblico, você pode utilizar elementos da graça comum, sem deixar de ter a palavra de Deus como central. Na igreja você pode usar elementos da graça comum na aplicabilidade do governo, da administração. Mas isso não é o elemento norteador, não é o paradigma. Então isso tem que ficar claro para a gente, porque a gente está caminhando por uma sucessão pastoral. Nós acabamos de ter eleição, teremos outras eleições para presbíteros e diáconos. E se isso daqui não ficar claro para você, você ainda vai gerar expectativas erradas dentro de todo esse processo. No dia 22, nós teremos uma escola bíblica dominical, que vai ser o destrinchamento do nosso edital. Isso significa, por questão regular, nós vamos fazer a leitura do edital ao final do culto de domingo 22. Mas nós vamos ter uma oportunidade de destrinchar o nosso edital em formato de escola bíblica dominical. Nós vamos ter os elementos processuais, nós vamos ter os elementos de prazo, mas não é isso que a gente quer que você se importe necessariamente. É importante, mas nós queremos que você entenda quais são as características bíblicas para que um pastor seja pastor dessa igreja local. E para isso, você não pode trazer impressões estatais na sua forma de ver no processo de indicação do futuro pastor. Por isso que nós estamos tendo escolas bíblicas falando sobre essas temáticas. Em segundo lugar, a igreja governa por meios espirituais. Palavra, sacramentos e disciplina, não por coerção civil. A disciplina, da forma como ela é aplicada na igreja local, ela de fato não vai servir para os elementos da aplicação da espada no Estado. Mas o inverso também não pode ser aplicado na vida da igreja. O conselho da igreja local não pode aplicar a disciplina pelas metodologias do Estado de uma forma que queira causar coerção civil. Qual é o princípio fundamental da disciplina aplicada na igreja? A palavra de Deus. Percebem como é importante escolhermos oficiais adequadamente? A palavra para ser pregada precisa de oficiais, especialmente docentes, que entendam a centralidade da palavra. Os sacramentos para serem aplicados precisam de oficiais, docentes, que entendam a aplicabilidade desses sacramentos. A igreja precisa de oficiais que entendam a aplicabilidade da disciplina na igreja local. E a pergunta que eu faço para vocês: vocês querem que a disciplina na igreja seja aplicada a partir do pensamento e da metodologia humana, ou vocês querem que um conselho dessa igreja aplique a disciplina a partir da palavra de Deus? Eu estou imaginando que a resposta é a palavra de Deus. Em terceiro lugar, quando as esferas colidem, o resultado não é parceria santa, é deformação. Pense no seguinte: cada planeta tem a sua própria gravidade. Cada planeta está orbitando da forma correta. Vamos pensar que dois planetas estão lá sem fazer nada, eles pensam, vamos nos unir? Eu vou na sua direção, você vem na minha direção. Eles vão se tornar um grande planeta ou eles vão se explodir? Eles vão se explodir. É a mesma coisa de igreja e Estado. Quando igreja e Estado se unem, o resultado é explosão. Cada um deve orbitar
no seu devido lugar, mas todos, ambos, são governados pelo mesmo rei. Quem é esse rei? Jesus Cristo. Vamos então para o nosso terceiro ponto. Uma qualificação sobre o governo da igreja. O que significa? Aqui nós vamos desenvolver a atuação do governo da igreja debaixo do reinado de Jesus. Jefferson, você acabou de falar para mim que Jesus Cristo não reina somente no meu coração. Jesus Cristo reina de forma universal, de forma pública, sobre todas as coisas. Mas Jesus Cristo, Ele quer evidenciar o seu reinado de forma pública por meio da igreja. Você também colocou a igreja no lugar certo e você colocou o Estado no lugar certo. Mas como é que isso se dá na prática? Como é que isso desce para a igreja local? Como é que isso desce para a igreja visível? Como é que Jesus opera os seus decretos? Como é que Jesus exerce o seu governo no dia a dia? Jesus Cristo, normalmente na sexta-feira, vai lá, fala: Mateus, eu vou conversar com você porque eu preciso te dar umas regras, umas leis. É dessa forma ainda hoje? Como é que é? Não, queridos. Jesus Cristo já deixou tudo estabelecido na sua palavra. E a primeira coisa que nós precisamos afirmar aqui é: Cristo não deixou a igreja sem direção. Ele dá mandamentos, dá princípios e dá regras gerais. E isso limita tanto o legalismo quanto o improviso. Nós não queremos uma liderança legalista, que pegue toda a palavra de Deus, distorcendo e encontrando coisas que não estão lá. Mas nós também não queremos uma liderança que trabalhe no improviso. E aí, conselho, por que vocês decidiram isso? Ah, estava calor. E aí o calor influenciou na nossa decisão. Não, começou a chover. Não, queridos, a palavra de Deus, ela consegue nos regular, ela consegue nos direcionar dentro do nosso trabalho. Para entendermos isso, precisamos entender que há uma distinção entre instituição e circunstância. Elementos instituídos é o essencial, é o júri divino no sentido mais forte possível. São aquilo que Cristo determinou como meios e estruturas normativas. Palavra pregada, ensinada, sacramentos, disciplina, oficiais qualificados, governo exercido com autoridade ministerial, culto público, conforme a palavra de Deus. Esses não são elementos opcionais e não dependem do gosto dos presbíteros do conselho. Esses são elementos normativos. Agora, o que é circunstância? É o necessário para executar bem aquilo que é essencial. Mas não está detalhado no texto bíblico. São arranjos práticos. Horário do culto e reuniões, 18 horas ou 18h30. Não está lá na palavra de Deus. Quórum de uma reunião, forma de conduzir votação, criação de comissões, método de arquivar documentos, redação de atas, calendário de visitas, roteiro de exame de oficiais. Embora você tenha um princípio bíblico por trás das qualificações, o roteiro, dia, hora, não está na palavra de Deus. Se nós vamos usar telão, não vamos usar telão, isso tudo são circunstâncias. Mas as circunstâncias, elas devem ser influenciadas pelo quê? Pelo gosto dos membros do conselho ou pela palavra de Deus? Pela palavra de Deus. Em segundo lugar, precisamos entender que há também uma distinção entre regras gerais da palavra e detalhamento procedural. O Novo Testamento, queridos, não é um regimento detalhado sobre todas as coisas. Mas existe um princípio, em 1 Coríntios 14, 26, que nos ajuda a trabalhar no processo da vida da igreja, que é edificação e ordem. Não é ordem e progresso, edificação e ordem. Esse é um princípio basilar para todo governo de igreja local, para aplicar os elementos normativos e os elementos circunstanciais. E em terceiro lugar, precisamos estabelecer na vida da igreja local um cuidado para não idolatrar o procedimento e não desprezar o procedimento. Nós não podemos fazer do procedimento um bezerro de ouro. Nossa, se a gente mudar a ordem do culto, claro, a nossa ordem do culto, ela tem um princípio regulador do culto. Então tem uma sequência, a gente tem um chamado à adoração, a gente responde com oração, a gente responde com canção. A gente tem a leitura da palavra de Deus, a gente responde com canção, pode ter sacramentos, batismo no meio do caminho,
pode ter dízimos e ofertas. Depois nós temos a pregação da palavra, nós respondemos com o sacramento da ceia ou cantando. Nós, como conselho da igreja local, isso está muito claro no nosso edital, nós acreditamos que essa é a melhor forma da aplicabilidade do princípio regulador do culto. Mas, se vai começar com o presbítero A, com o presbítero B, e se começar com o presbítero B no lugar do A, isso já é heresia, a gente está idolatrando o procedimento. Mas também a gente não pode tratar o procedimento como inimiga do Espírito. Então o Espírito me guia. Então não tem regra, não tem forma. Não, queridos. Há procedimento sem idolatria. E do que essa qualificação, instituição e circunstância nos protege? Primeiro, ela protege a suficiência da Escritura. Suficiência não significa a Bíblia tem uma aba de planilhas para cada reunião do conselho. Suficiência significa que a Escritura dá o conteúdo essencial, o que a igreja deve fazer, e para o restante ela dá regras gerais. Segundo, ela protege a liberdade cristã de virar licença litúrgica. Circunstância não é desculpa para inventar doutrina, redefinir sacramento ou dissolver disciplina. Nós não podemos pegar um elemento circunstancial e falar, a gente gosta tanto desse elemento circunstancial que agora vai virar doutrina. E quem não obedecer esse elemento circunstancial é disciplina. Não, nós não podemos fazer isso. Terceiro, ela protege a igreja de confundir um reino com um cartório. O procedimento é servo, não senhor. Quando o procedimento vira senhor, o coração da igreja começa a endurecer. Quando os elementos administrativos começam a nos reger, para dizer se você é mais crente ou menos crente, o resultado não é corações quebrantados, o resultado são corações endurecidos. Essa qualificação, ela nos protege de dois precipícios. Precipício 1, transformar circunstâncias em sacramentos. Precipício 2, tratar o governo como detalhe dispensável. Eu quero passar bem rapidamente alguns critérios que podem nos ajudar a definir se algo é elemento instituído ou circunstância. Vamos lá. Se for elemento instituído, não é negociável. Se for circunstância, nós vamos passar para os elementos seguintes. Critério B, edifica. Ajuda a igreja a crescer em maturidade, clareza, unidade e santidade? Se a circunstância atrapalha, gera tropeço e ruído, está errado. Mesmo que seja algo tradicional ou moderno. Critério C, promove decência e ordem? Não é ordem pela ordem, é ordem para servir o culto e governo sobre Cristo. A pergunta é, isso reduz confusão e injustiça? Ou cria caos e parcialidade? Critério D, está de acordo com as regras gerais da palavra? Se uma prática circunstancial gera favoritismo, manipulação, opressão do fraco, politicagem, mentira, ela viola regras gerais e está fora, mesmo que seja eficiente. Critério E, é proporcional ao contexto? A igreja pequena, ela não pode ter elementos circunstanciais que às vezes servem para uma igreja grande. A igreja perseguida, ela não vai ter os mesmos elementos circunstanciais de uma igreja que está em paz com o Estado. Então a gente não pode, caramba, isso funciona muito bem na Igreja Presbiteriana Redenção. Automaticamente a gente tem que aplicar na Igreja Presbiteriana Videira. Não, são elementos circunstanciais. No livro do Tim Keller, Igreja Centrada, na introdução do livro, essa é uma das primeiras coisas que ele trata. Ele fala que muitos pastores procuraram o Tim Keller ali, para poder pegar aquela metodologia e aplicar em suas igrejas locais. E aí ele foi surpreendido, porque ele falou, cara, mas não tem uma metodologia replicável. Tem princípios. E esses princípios estão na palavra de Deus. E nós estamos aplicando na nossa igreja assim. Então a gente tem que ter esse cuidado. Uma ilustração que pode nos ajudar com esse ponto. Queridos, vocês vão me perdoar se eu passar de meio-dia? Eu falei, mas é porque a aula... Eu estou indo para o final, eu já estou indo para o penúltimo ponto, que é bem curto, e eu já vou para o final. Qual é a diferença entre o conselho deve exercer governo espiritual
E o conselho deve reunir na primeira segunda-feira do mês, às 19h30, com pauta enviada pelo WhatsApp. O primeiro, o conselho deve exercer governo espiritual, é princípio. O segundo, o horário da reunião do conselho é circunstância. Isso tem que ficar claro para a gente, queridos. Queridos, eu vou repetir. Isso tem que ficar claro para a gente. Porque a gente está indo para um processo de transição pastoral. E às vezes você vai ver o edital e você vai querer tratar o edital como instituição, como princípio. Às vezes você vai pegar um princípio e você vai trabalhar como circunstância. Se isso não ficar claro para você, você vai estranhar um pouco o processo eleitoral. Então, é um compromisso nosso como comissão eleitoral de deixar claro o que é princípio e o que é circunstância. O nosso edital, nós dividimos o edital em 3 aspectos. Primeiro, da escolha do pastor, princípios bíblicos. Esses não são negociáveis. Segundo, princípios confessionais e constitucionais. Esses são aplicações daquilo que não é negociável. E terceiro aspecto, elementos circunstanciais. Por exemplo, nós colocamos lá que não é uma característica na nossa igreja local que o pastor pregue de toga. Isso é circunstancial, mas isso é um parâmetro para que ele não chegue de toga aqui no domingo. Então, nós fazemos recomendações circunstanciais. Então, isso está bem claro lá, e eu espero que isso fique claro para a igreja. Estou indo para o próximo ponto. Eu acho que isso ficou claro, não vou trabalhar os outros elementos. Deixa eu só me localizar aqui. O quarto ponto é trabalhar sobre os nossos oficiais. O que é o ofício? Bom, nós falamos sobre o reinado de Jesus Cristo, correto? O reinado de Jesus Cristo é universal e ele é público por meio da igreja. Há uma diferença entre igreja e Estado. Nós acabamos de trabalhar, existem elementos institucionais e existem elementos circunstanciais. Mas Jefferson, como é que isso acontece na prática na vida da igreja? Quem é que ensina para a igreja o que é institucional e quem é que ensina para a igreja o que é circunstancial? Os oficiais. Embora exista dentro de uma perspectiva de Colossenses, esse aspecto do aconselháveis uns aos outros mutuamente por meio da palavra de Deus, existe também um aspecto de governo. Então, a palavra de Deus deixa isso muito claro, Efésios 4, 11 e 16. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Qual é o objetivo que ele concedeu a essas pessoas? Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Observe bem o texto. O texto não está dizendo que Jesus concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres com vistas ao sucesso desses homens e ao sucesso dessa igreja local para que ela se torne grandona. Não, ele concedeu dons e oficiais com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, ao desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo. Queridos, esse é o parâmetro. Se o ofício não edifica a igreja, se o oficial não edifica a igreja, tem alguma coisa errada. Se o oficial não está sendo instrumento nas mãos de Deus para aperfeiçoar os santos, tem alguma coisa errada. Percebem? Nós temos a Bíblia de Deus para nos orientar, nós temos parâmetro bíblico. Você não precisa trazer conceitos distorcidos para isso. Então, em primeiro lugar, o ofício não nasce na carência organizacional da igreja, nasce na generosidade de Cristo, Efésios 4. Segundo, nós temos uma camada eclesiológica. O que significa? Todos nós sabemos que Lutero falou sobre o sacerdócio universal de todos os crentes. Queridos,
Todos nós aqui somos iguais, ok? Todos nós somos iguais. Só existe um que é o supremo pastor, que é Cristo. Só existe um que é o cabeça, que é Cristo. Mas o sacerdócio universal não elimina o ofício. E ofício não é casta, tá? Ofício não é casta. O conselho não é superior a vocês em valor. O conselho é autoridade sobre vocês em função. Nós não somos uma casta especial que está acima da igreja, e existe a igreja do conselho, e existe a igreja da igreja. Somos todos igreja de Jesus Cristo. O entendimento correto sobre os ofícios corrige dois vícios bem comuns: clericalismo, o ofício vira casta, o homem vira dono do microfone e a igreja vira plateia, mas também nos protege do anticlericalismo. O ofício vira burocracia, todo mundo faz tudo, ninguém responde por nada, e quando dá errado, a culpa é sempre do sistema. Não, nós temos um conselho com responsabilidades, e nós temos uma igreja com responsabilidades, cada um exercendo suas funções. Então o que é importante nós definirmos aqui? O ofício é dom de Cristo, exaltado para edificar o corpo, não é um cargo de prestígio. Queridos, você acha mesmo que o reverendo Mateus está feliz porque o cabelo dele ficou mais branco? Ele fala assim: eu quero virar pastor porque é um prestígio ficar com o cabelo mais branco, ou que eu fiquei careca, ou que o Alex ficou mais velho do que ele já era. Não, queridos. Às vezes a gente confunde, isso aqui, estar aqui na frente de vocês não é prestígio. Eu não posso chegar aqui e falar: nossa, como eu sou especial porque eu estou falando para a igreja, no microfone da igreja. Nossa, olha como aquele cara é especial porque ele sobe no púlpito. Não, queridos. Ser oficial não é prestígio. Nós fomos chamados para lavar os pés de vocês. Nós fomos chamados para servir. Nós fomos chamados para pegar o pano da humildade e servir vocês. Não é prestígio. O ofício não cria casta espiritual, como eu já falei. O sacerdócio universal e o ofício caminham juntos. A igreja visível precisa de ordenação, porque ela confessa um rei que é real e vive com ordem e decência. Então, em resumo, o ofício é um dom do Cristo exaltado à sua igreja para edificação e governo espiritual, reconhecido pela vocação, instituído com ordem por meio de oficiais. Quando os oficiais da igreja começam a se achar muito importantes, sabe o que eles viram? Eles viram papas. Eles acham que são vicário de Cristo. Eles acham que são donos da igreja. E é interessante porque na história da igreja, o desejo de virar papa era tão grande, que teve um período da igreja católica romana, que eles tiveram 3 papas. Em 1409, Gregório XII, Gregório XII, Bento XIII, João 23, tinham 3 papas. Por quê? O importante é servir a igreja? Não. O importante é ser papa. Então, nós, como oficiais da igreja presbiteriana, se nós começarmos a pensar que nós somos importantes demais, sabe o que nós vamos nos tornar na vida de vocês? Papas. Nós vamos nos tornar como aqueles fariseus. E aí, como está muito bem no nosso artigo 14, vocês devem se submeter à liderança dessa igreja enquanto eles forem fiéis às Sagradas Escrituras. Aí é o momento que a ovelha de fato não ouve, né? Porque a ovelha ouve a voz do pastor, primeiramente Jesus Cristo, e representado por meio dos seus oficiais. E último ponto, para acabar. Jefferson, você falou que Jesus Cristo reina de forma universal, Jesus Cristo reina de forma pública, e Ele evidencia seu reinado por meio da igreja. Há uma diferença do Estado e há uma diferença da igreja. Jesus Cristo na igreja, Ele instituiu mandamentos, mas existem regras que são aplicadas conforme as circunstâncias. E quem aplica os mandamentos e as circunstâncias são os oficiais.
E o que tudo isso tem a ver com a escolha do futuro pastor da Igreja Presbiteriana Redenção? Do futuro efetivo desta igreja? Queridos, pela graça de Deus, e aqui eu vou falar especificamente do reverendo Mateus, porque ele é o efetivo, é ele que está saindo. Ele, pela graça de Deus, tem conseguido cumprir todos esses elementos. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque vocês devem olhar para o reverendo Mateus e falar, caramba, que legal, ele aplica tudo isso. E quando olhar para o próximo pastor dessa igreja efetivo, você não tem que pegar os elementos circunstanciais do reverendo Mateus. O jeito dele, o carisma dele, e pegar, é isso que eu quero no próximo pastor. Não, pegue aquilo que ele está fazendo hoje conforme esses princípios. É isso, esses princípios que meu pastor tem feito hoje, eu quero no futuro pastor. Entenderam? E quais são esses princípios? Primeiro, o pastor efetivo da IPR deve ter convicções e postura que sustentam na prática cristologia aplicada ao governo. Ele precisa crer e agir como quem crê que Cristo governa a igreja por meios que ele instituiu e não pelo gênio do líder. O governo da igreja não é apêndice administrativo, é obediência ao rei. O futuro pastor dessa igreja, ele deve reconhecer que o pastor dessa igreja é Jesus Cristo, que o cabeça dessa igreja é Jesus Cristo e não ele. B, eclesiologia visível. Ele precisa entender que o reinado de Cristo se torna público na igreja por palavra, sacramentos e disciplina. E isso exige ordem, não improviso. O futuro pastor da Igreja Presbiteriana da Redenção não pode chegar aqui na hora da pregação da palavra e falar, vamos assistir um filme. Ele não pode chegar aqui e falar, não vai ser vinho em pão, vai ser Coca-Cola e pizza. Ele não pode chegar aqui e falar, esse negócio de disciplina é chato demais, gente. Deixa o povo viver. Não, isso tem que estar claro. C, distinção igreja-estado. Ele precisa ser firme na tese, chaves, não espada. A igreja não terceiriza a consciência ao Estado. E o pastor não transforma púlpito em palanque. O Estado tem seu mandato, a igreja tem outro. Nós não queremos um pastor que traga político aqui para poder apresentar político para vocês. Nós não queremos um pastor que fala, não, eu estou conversando lá com o governador e essa conversa vai beneficiar a nossa igreja. Não, a gente não quer isso. D, teologia do ofício. Ele precisa ver o ofício como dom do Cristo exaltado para a edificação do corpo, e não como plataforma de status. E na IPB significa operar com serenidade dentro do sistema e concílios oficiais. O que isso significa? O pastor dessa igreja não deve virar para o conselho, não, vamos pôr fulano na junta diaconal, vamos pôr ciclano no conselho, porque ele é legal, ele vai trazer status para o nosso conselho, o conselho vai ficar mais bonito, com gente mais nova, legal, vocês já estão tudo acabado. Não, não é isso que a gente quer. Afirmações que precisam ficar evidenciadas por meio desse pastor. Cristo é o único soberano da igreja, eu sou servo, eu não sou dono da igreja. Meu ministério é centrado na palavra e ordenado para edificação, pregação fiel, sacramentos reverentes e disciplina pastoral. Governo presbiteriano não é obstáculo, é meio de Cristo para proteger a igreja de personalismo e confusão. O pastor não pode chegar aqui e falar, pessoal, como eu sou melhor, né, eu sou docente, eu sou efetivo, vocês são auxiliares, vocês são presbíteros. As próximas decisões eu quero trazer destaque para mim. O conselho é só para carimbar o que eu decido. Não, não é isso. A igreja não precisa de um ativista estatal, precisa de um pastor que pastoreie o rebanho com as chaves do reino. Queridos, nós não queremos pastor que deixa de cultuar no domingo para ir para a caminhada rumo ao congresso. Nós queremos pastor que esteja no domingo pregando a palavra de Deus. Questões que precisam ser avaliadas para a sua indicação. Ele se submete ao fato de que a IPB é governada por meio de concílios e indivíduos, regularmente instalados e não por homem providencial. Ele respeita a natureza do poder eclesiástico, o poder da igreja espiritual e administrativo. Logo, nada de messianismo político. Ele enxerga que a igreja exerce suas funções mediante oficiais, isto é, sem atalhos de personalismo. Ele entende que a admissão ao ofício não é autopromoção, depende de vocação reconhecida, aprovação do povo e ordenação e investiduras solenes? São perguntas que vocês precisam fazer. Em resumo, esse é o último slide.
Na transição pastoral, a igreja deve buscar um pastor que, como servo do rei, fortaleça os meios espirituais e o governo conciliar pelos quais Cristo torna seu reinado visível na igreja, sem confundir chaves com espada. Pastor não é motor da igreja, é parte do sistema de direção. Eu trabalhei 15 anos com carro, e eu quis trazer esse elemento para cá. Pastor não é motor da igreja, é parte do sistema de direção. E a direção de um carro, ele é um conjunto. Ele tem volante, ele tem coluna de direção, ele tem braços. Não é só volante, não é só coluna, não são só os braços. O sistema de direção é um conjunto. E esse conjunto são os líderes da igreja, conselho e junta diaconal. O farol do carro é a palavra de Deus que ilumina todas as coisas. O motor do carro é Cristo, que é o cabeça da igreja. A lataria visível é a igreja. O Espírito está guiando a igreja. O freio é a disciplina para refrear o mal. Nós não queremos e não estamos à procura de um motor para a igreja. Nós já temos. Jesus Cristo é o motor da igreja. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Nós estamos procurando um pastor efetivo que entre para o sistema de direção e em conjunto trabalhe em favor desta igreja local. Ok? Eu vou orar para dispensar vocês. Senhor Deus, muito obrigado por esta manhã. Como é bom nós ouvirmos que nós temos o bom pastor. Ele é a porta, ele é o cabeça da igreja. E como é bom sabermos que nós podemos ser orientados pela palavra do Senhor para todas as decisões que nós tomamos para a nossa igreja local. Dê sabedoria para a igreja como um todo, para que todos nós possamos tomar decisões que glorifiquem a Ti, e dê sabedoria para o conselho, para que nós não venhamos nos tornar papa da igreja, mas que nós possamos nos tornar servos de Cristo nesta igreja local, e que tudo glorifique ao Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.